Você já imaginou como o desconhecido pode mudar o rumo da sua história? O desconhecido gera paralisação, movimentação, curiosidade? É um conflito? É um obstáculo? Quer saber então como colocar o desconhecido no seu mundo fantástico e assim transformar a sua narrativa cada vez mais interessante? Então sim, bora! Alô, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós iremos falar sobre o desconhecido. Sim, o desconhecido é um elemento um tanto interessante dentro da literatura fantástica, seja ela fantasia, ficção, terror, horror, porque o desconhecido é um elemento muito importante, não apenas na nossa vida, mas também na arte. Dependendo do gênero, subgênero que você gostaria de colocar, existem algumas convenções e alguns atalhos na literatura que fazem com que você siga ou por um caminho ou por outro caminho, mas obviamente, dependendo do gênero, subgênero, estilo, público-alvo, problemática e história, obviamente, o desconhecido ele vai ser levado por caminhos diferentes e existem diversos filtros que a gente utiliza para entrar nesse contexto. Por isso, para a gente não fique devaneando demais e fique muito complexo, no episódio de hoje nós vamos ver como a gente pode colocar o desconhecido em alguns gêneros da literatura, principalmente fantástica, ficção, terror, horror e alguns outros subgêneros dessas categorias, para você ver como colocar esse elemento dentro da sua história e também saber modular alguns outros gatilhos mentais interessantes para a sua história. Então, bora lá conversar um pouquinho mais sobre como colocar o desconhecido dentro das suas histórias. Então, pessoal, de maneira geral, quando a gente fala sobre desconhecido, o desconhecido é aquilo que a gente não conhece, ou seja, não sabe o que vai ter dali para frente, não sabe o que tem naquele local, não sabe quem é aquela pessoa. E esse tipo de sentimento leva a gente para, como eu falei, dois caminhos. Ou o caminho da movimentação, ou o caminho da paralisação. O caminho da movimentação seria você busca aquilo, quer aquilo, anseia aquilo por algum motivo. De maneira positiva, onde você acha que o desconhecido vai gerar riquezas, o desconhecido vai fazer com que você gere oportunidades, que você encontre algo novo, ou você pode ir com o desconhecido através de um tipo de vingança, ou ir atrás de alguém que você gostaria de fazer alguma coisa específica com aquela pessoa, ou com aquele ser, ou com aquele local. Ou pode gerar algum tipo de paralisação, como alguém entrou na minha casa, um desconhecido entrou na minha casa, estou numa casa desconhecida, as pessoas são desconhecidas e isso me paralisa, isso me faz ficar parado. Então, quando a gente pensa em colocar o desconhecido dentro da narrativa, nós temos que pensar que, de uma maneira geral, o desconhecido vai fazer uma motivação de um personagem, fazendo com que ele se mova em algum objetivo, ou ele vai paralisar o personagem, mantendo ele no estado que ele está. Obviamente, como eu disse para vocês, a gente pode considerar diversos níveis e depende também da pessoa e vai gerar algum certo grau de movimentação e um certo grau de paralisação. A mesma pessoa ela pode ter uma paralisação e uma movimentação dentro da mesma narrativa? Pode. Uma pessoa pode ter graus de movimentação, algo que vai meio que mudando o espectro de movimento dentro da mesma narrativa? Pode. Pode ter graus diferentes de paralisação? Pode também. Isso é construção de personagem, isso é construção de narrativa, e como a gente pega uma estrutura do Mice, por exemplo, pode ter todo um arco de personagem, onde nós vamos ter o quê? O começo de um personagem e o final dele, e todo esse desenvolvimento, que pode estar conectado, obviamente, com o desconhecido. Agora, colocar o desconhecido dentro da composição narrativa. Quando a gente fala, por exemplo, da composição de uma fantasia, de uma maneira clássica, alta fantasia, fantasia baixa, moderna, uma contemporânea, uma urbana, de uma maneira geral, quando nós falamos de fantasia, o desconhecido, seguindo a linha de raciocínio do professor Alexander, que trabalha muito forte com a literatura, tem até canal no YouTube, tem Instagram, depois dá uma procurada que ele traz um conteúdo muito legal, falando principalmente de ficção, fantasia, terror e horror. Ele trata dentro dos seus estudos, dentro desse seu estudo da literatura, que o desconhecido
quando fala sobre a fantasia de uma maneira geral, é uma fonte de maravilhamento, ou seja, é uma fonte de maravilha, é algo que vai movimentar. Obviamente, a movimentação dentro de um mundo de fantasia, se a gente for seguir a fantasia clássica dentro do gênero fantasia, o desconhecido gera movimento, mas dependendo do personagem, pode gerar paralisação. Se a gente pega, por exemplo, Harry Potter, quando ele se vê perante algo maravilhoso, uma situação onde ele se sente bem e aquele desconhecido traz euforia, alegria, serotonina para o nosso personagem, ele movimenta, ele faz. Porém, dependendo da situação, ele paralisa. Mas, de uma maneira geral, o desconhecido para um mundo fantástico, ele movimenta. Então, claro, eu quero escrever uma fantasia, uma alta fantasia, e eu quero colocar o desconhecido. Obviamente, o desconhecido vai fazer com que todos os personagens se movam? Não. Porque se todos os personagens se movimentar para o desconhecido, nós não temos um conflito, nós não temos um obstáculo, temos apenas uma situação. Não necessariamente algo desconhecido, mas sim algo que você busca e acabou, e movimentou. O fato de o desconhecido dentro do mundo da fantasia, de uma maneira geral, ter essa fonte de maravilhoso, essa fonte de maravilhosamento dessa forma, a gente utiliza o quê? Eu quero me mover para aquele local. Muitas vezes a curiosidade ela vai ser um filtro dentro dessa movimentação. Se você se sente com aquela fonte algo muito maravilhoso e você é muito curioso, você vai muito rápido. Porém, se aquela fonte, algo maravilhoso, te amedronta, mas a sua curiosidade ela é alta, você vai se movimentar até a fonte do maravilhoso, porém, uma velocidade menor, mais relutante, porém, continua se movimentando. Então, o que eu quero dizer nesse quesito? Quando você for pensar em colocar dentro do seu mundo fantástico, principalmente quando você for escrever fantasia clássica, o desconhecido, pense como esse desconhecido vai gerar a movimentação para aquele ponto específico. Surgiu uma cratera e aquela cratera nunca se sabe o que pode sair de lá de dentro. A curiosidade, de uma maneira geral, vai fazer com que as pessoas se movimentem para lá. Então, com isso, você pode criar instituições, grupos militares, vontades entre reis, políticas, economias. Por quê? A curiosidade fez com que movimentasse e aquilo se tornasse um ponto de conflito, se tornasse um obstáculo, se tornasse um ponto de virada ou diversas outras coisas que você coloca. Obviamente com o filtro da curiosidade, fazendo com que esse temor ou essa vontade faça essa movimentação. Agora, quando falamos sobre ficção científica, normalmente o desconhecido ele tem como um objetivo meio que a possibilidade do conhecimento. De uma maneira geral, a ficção científica ela é um estilo literário onde tem como objetivo trazer conhecimento científico para aquilo que nós estamos fazendo. Às vezes é para especular alguma coisa, às vezes para projetar como poderia ser. Obviamente, livros, de uma maneira geral, têm como um objetivo trazer um entretenimento. Porém, para algumas pessoas, o tipo de entretenimento é algo muito importante. As pessoas que gostam muito de ficção científica, elas gostam de, enquanto estão se entretendo com aquilo, poder visualizar, porém, da mesma forma que na fantasia você se visualiza naquele local, por isso é algo fantástico, é algo maravilhoso, a galera da ficção científica também se visualiza lá. Porém, por eles terem, numa maneira geral, um lado um pouco mais lógico, uma força da bolha da suspensão da descrença deles é um pouco diferente de uma galera que gosta de fantasia, obviamente você pode gostar de fantasia, de ficção, normalmente essa galera curte a ficção fantástica, né, ou fantasia científica, que é o meio termo entre os dois pontos, porém a galera clássica da ficção científica tem uma tendência de ser um pouco mais lógico e a força da bolha da suspensão da descrença deles é um tanto diferente. Então você colocar uma possibilidade de conhecimento dentro da ficção científica tem o mesmo peso que a fonte de maravilhoso da fantasia. Por quê?
Por que alguém vai ter algo fantasiosamente fantástico no mundo de fantasia? Porque quer conhecer, quer saber o que acontece. No caso da ficção científica, aquele ponto que vai ser o fantástico da ficção científica é aquilo que vai trazer o conhecimento, vai trazer as possibilidades, o melhoramento, a perfeição. E isso move. Da mesma forma que no nosso mundo real, o desconhecido para a ciência força com que a galera vá atrás para descobrir coisas novas, novas propriedades, formas de combater X ou Y. Então, também acontece esse movimento, tanto na ficção quanto na fantasia, apesar da fonte ser diferente, um caso ser algo maravilhoso e no outro caso ser algo de melhoramento, possibilidade, perfeição, o princípio é o mesmo. É algo incrível, seja ele lógico ou fantástico, que me movimenta até aquele ponto. Da mesma forma que aconteceu no nosso mundo real, que durante a pandemia nós tivemos o desconhecido, uma doença desconhecida, não é meio que conhecida, mas uma doença desconhecida que estava alarmando o mundo inteiro. Então, movimentaram até aquele ponto, movimentaram o foco para aquela pesquisa para conseguir combater. Então, quando a gente pega o nosso mundo real, a gente já percebe que o desconhecido movimenta as pessoas. Agora, quando falamos do terror e do horror, ele tem um certo quê mais de paralisação. Por quê? O medo de você ter uma dor, um sofrimento, um perigo para o seu corpo, para a sua mente, para a sua alma, é algo que o desconhecido tem o potencial de gerar. As pessoas, elas não têm medo do escuro. As pessoas têm medo do que podem encontrar naquele escuro. O problema não é a sombra. O problema é o que pode sair daquela sombra. Então as pessoas têm medo de pessoas, de bichos, de fantasmas, não da sombra em si, mas daquilo que se reside na sombra. O medo de não saber o que está lá. Então, quando nós estamos conversando sobre o desconhecido no mundo do terror, no mundo do horror, estamos falando do que? Ameaça ao corpo, à sanidade. Ou seja, ameaça ao meu corpo físico, à minha mente e à minha alma. Obviamente, quando falamos de terror, normalmente é um medo mais psicológico, onde o desconhecido é o principal ponto de que vai trabalhar no terror, e o horror é mais voltado a criaturas. Você vê, o medo ele é mais palpável do que no terror. Mas, de uma maneira geral, o desconhecido no terror é algo muito mais utilizado, porém o desconhecido no horror também é algo importante. Claro que você vai ver em filmes de terror de maneira geral, mesmo sendo algo desconhecido que vai gerar um potencial perigo para o nosso personagem, a curiosidade vai fazer com que a pessoa avance, mesmo que contra a vontade. Por quê? Como a curiosidade, que é o querer saber o que vai ter lá, ele é contraponto ao medo, que é um dos fatores importantes que o desconhecido gera, vai fazer com que a gente não vá até lá, ele fique. Mas eu quero ir, porque minha curiosidade me força a ir. Então eu vou andando aos poucos até lá, tendo esse filtro. Então, quando a gente fala sobre o quesito de colocar o desconhecido dentro da nossa obra, estamos falando de movimentação, seja ela uma movimentação dinâmica ou uma movimentação estática, vamos chamar dessa forma. Por isso que entender como o desconhecido funciona dentro dos gêneros é interessante para você saber um caminho que você pode seguir de uma maneira mais suave. Agora, como eu falei para vocês que nós temos a fantasia, a ficção, e nós temos meio que no meio termo a fantasia científica, existe também outros subgêneros que entram dentro dessa categoria mais de mescla. Nós temos a fantasia dark ou dark fantasy. Agora, se estamos no dark fantasy, o desconhecido é algo mais maravilhoso ou ele é algo mais aterrorizante, já que estamos falando do dark fantasy? Nesse caso, a gente usa normalmente, quando fala dark alguma coisa, mais para o quesito do dark. Isso de uma maneira geral.
Obviamente, você pode ter dentro de um mundo de fantasia que não necessariamente é um dark, como por exemplo, a gente pega um The Witcher. Um The Witcher é muito mais dark fantasy do que um Senhor dos Anéis. Mas você pode colocar um desconhecido no Senhor dos Anéis que não é dark, algo mais preciosamente fantástico, como uma árvore fantástica que gera tal coisa, ou uma fonte maravilhosa da juventude, ou um poço da morte das trevas do inferno. Você pode. A diferença é a quantidade, intensidade e foco. Num Dark Fantasy, num The Witcher, ter um fantasioso que gera mais medo, que gera mais um fascínio temeroso, é muito mais forte. Tanto que, como eu falei para vocês, como na fantasia normalmente se usa o fascínio e no terror horror se usa mais o medo, você pode colocar a mescla tanto no Dark Fantasy quanto nos outros dois, mas dentro do Dark Fantasy você pode colocar um fascínio temeroso. Ou seja, aquilo é maravilhoso, mas aquilo me gera medo da mesma forma. Obviamente, na fantasia você pode e deve colocar elementos que gerem medo, porém, normalmente, num caso de uma fantasia mais clássica, sem muito do Dark, você utiliza muito mais um medo não tão focado, não tão intenso como um Dark Fantasy ou um Dark Green Fantasy, onde o Green, o Grimm, ele traz ele é muito mais... Se a gente fosse pegar, por exemplo, a fantasia e o terror, nós temos a fantasia aqui, o terror aqui, o Dark Fantasy no meio, e o Green está muito mais perto do terror do que da fantasia. Então meio que seria um passo a mais. Seria a fantasia mais próxima do terror possível, sem entrar nas categorias de terror propriamente dita. Mas, como eu falei, é um espectro, né? Normalmente, quando a gente fala sobre a classificação, seria a pessoa escreveu e depois que escreveu a gente faz um arrebatante de elementos e fala se tá mais para cá ou mais para lá. Mas o mais importante é trazer a notícia que você quer. Indiferentemente de qual é o seu estilo, diferentemente de qual é o gênero, obviamente entender mais ou menos o gênero que você quer vai fazer com que você se adapte melhor àquilo que o público espera dentro daquela categoria. Então, voltando novamente ao princípio da discussão principal, que é o desconhecido, você pode utilizar o desconhecido de uma maneira tanto usando o fascínio, tanto usando o medo ou o propósito de conhecer, seja na fantasia, na ficção ou no terror horror, você pode utilizar isso em qualquer um dos três. É normalmente separado, como o professor Alexander separou, porque de uma maneira geral, fazendo um levantamento maior dos livros desses gêneros, você percebe que existe mais uma tendência maior a seguir por esse caminho. Então é interessante você conhecer as convenções de gênero. As convenções de gênero nada mais é do que um conjunto de regras que estabelecem qual é as características principais para que algum livro, uma história, seja categorizada dentro daquele grupo. Se eu quero construir uma história de fantasia, esses elementos. Só que dentro desses elementos de fantasia, você pode ter um alta, um baixo, modernista, e vai embora nos subgêneros diferentes. Então é interessante de você conhecer o desconhecido. Conhecer o desconhecido ficou meio que antagônico. Mas você conhecer as propriedades do fator do desconhecido é interessante. Primeiramente, recapitulando com a ideia de ser algo que ou movimenta ou paralisa, com o objetivo de movimentar a plot. Mesmo que seja algo que paralisa também move plot. E a movimentação e a paralisação sendo algo que vai ser filtrada a partir da curiosidade, princípios e necessidades dos personagens e, obviamente, da história. Se você precisa que um personagem vá até um ponto, mesmo que não seja lógico, você precisa criar uma coesão e uma coerência narrativa para que faça sentido. Aquele personagem que precisa ir lá, mesmo sabendo que não deve. Vontade, curiosidade, irresponsabilidade ou qualquer outro que você gostaria de colocar que faça sentido ele fazer esse movimento. Eu preciso que o meu personagem fique aqui. Então, essa paralisação pode gerar a partir de medo, pode gerar a partir de inconveniências, do tipo, eu não tenho medo de enfrentar o cara, mas eu quebrei o meu tornozelo. Então, mesmo que o meu medo é muito maior de piorar a situação do que o medo especificamente. Então, o desconhecido, eu não vou enfrentar algo que eu não sei com a perna quebrada. Se eu não tivesse, eu até ia.
Então, o desconhecido vai gerar ações e reações, normalmente na fantasia com fascínio, na ficção com o querido de querer conhecer, e no terror a paralisação de não saber o que acontece por causa da sua integridade. A partir dessas ideias, desses princípios, você utiliza da maneira que você achar interessante. Eu posso colocar, por exemplo, um terror científico? Pode, vou pegar um Alien, o Predador, por exemplo, tem um quesito de fantasia, tem um quesito de terror, tem um quesito aí de ficção, onde a gente pega esse meio termo. Eu posso fazer então uma fantasia científica? Pode, estamos aí um Star Wars como exemplo, um Duna, que algumas pessoas consideram. Você pode utilizar um Dark Fantasy com... Você pode. Esses elementos que eu trouxe o desconhecido aqui hoje nesse episódio é para que vocês consigam imaginar que o desconhecido ele gera movimentação, paralisação em graus diferentes e com necessidades diferentes. E aqui serve para vocês entenderem como vocês podem abordar esse tipo de movimentação estático ou dinâmico a partir de um elemento específico. Obviamente você pode utilizar outros fatores, quis trazer o desconhecido porque é algo muito comum dentro das nossas criações, porque a gente como world builder, a gente gosta de criar mistérios. E esses mistérios, como vão fazer uma repercussão na sociedade, na cultura, na política, no personagem, na plot. Então não é só você criar um mistério, mas como esse mistério vai rebater na gente. Então mesmo que a gente fale assim, nossa, mas desconhecido plot, o que tem a ver com world building? Tudo. Porque só o fato de você construir uma lenda, onde tem um episódio inteiro falando sobre lenda, a gente criou isso no mês de criação. Eu criei uma lenda urbana, criei uma lenda real, uma lenda humana. Essas lendas geram mistérios. Esses mistérios, como acontece a reação da cidade perante aquela lenda, perante aquele mistério. Como o personagem vê isso, como a sociedade vê isso, como a cultura vê isso, como o mundo vê esse mistério. Então, o desconhecido é interessante a gente conhecer, porque entendendo os seus mecanismos e as suas ferramentas, na hora que você for colocar algo misterioso, desconhecido no seu world building, fica muito mais fácil de você entender como você pode relacionar essas criações com o mundo de uma maneira geral, porque o mundo vivo é um mundo conectado. Um mundo conectado é um mundo que se conversa. E o mundo se conversa é um mundo que sabe usar elementos diversos de ações e reações dentro de uma ideia, dentro de uma sociedade, dentro de uma criação como um todo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse nosso brainstorm, trazendo essas ideias e técnicas diferentes. E assim a gente vai trazendo diversos outros pontos. E se você gosta de alguma técnica literária, já ouviu falar de alguma outra, como eu falei, trouxe o Mice, eu quero aprender sobre cena espelho, eu quero aprender sobre primeira frase, a importância da primeira página, como fazer títulos, ou outras e qualquer outras técnicas literárias de construção de world building. Ah, eu ouvi falar uma vez sobre a técnica do raio-x, como eu faço isso no nosso world building. Deixe aqui nos comentários que assim eu posso trazer vídeos específicos explicando um pouco mais essas técnicas que vocês ouviram falar ou que não entenderam pela internet, beleza? Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!